Shalom Adonai, bom dia, dia 4 de junho de 2023, quero compartilhar com vocês a história de Jó, que está narrada, relatada e descrita na Bíblia Sagrada. Diz assim: Jó era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, mas sua esposa, Começa aqui a história desse homem, da família desse homem, Jó. Essa história que todos os brasileiros conhecem. Eu, você, todos nós. Uma história de superação em meio às adversidades. E diz o texto que Jó sofreu em várias instâncias de sua vida. Jó sofreu no seu estágio financeiro, social, familiar, clínico. Jó sofreu. E somente Deus, como soberano, sabia. E também, muito abaixo do nosso Deus, outra pessoa sabia, que era Satanás, o acusador, o que nos leva ao sofrimento. Tem algo na nossa vida, somente Deus sabe, porque Ele é soberano. Mas tem algo na nossa vida, somente Deus e Satanás sabem. E outros, em determinado momento da nossa vida de tribulação, somente Deus sabe, porque Ele é soberano, sabe todas as coisas. E Satanás e você sabe. Assim a nossa vivência aqui na Terra. E como Jó teve várias pancadas na vida em pouco tempo, e diz aí a palavra que um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto, quando os sabeus os atacaram, os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar a história. Começou aqui tragédia. Agora, muitos morreram, muitos empregados de Jó. Agora, sua empresa era um mar de mortos. Quantas pessoas morreram, não sabemos. Mas sei que Jó, com certeza, foi o sepultamento de todas. Pelo menos mandar um alô como patrão a essas famílias. Essa é uma história que você precisa ler e entender como esse homem Jó sofreu. E aí, outro mensageiro diz: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Mas um pouquinho sobre os empregados de Jó. Eu queria aqui que um texto é sobre os servos, os escravos e empregados, assalariados também. Arrebentou com Jó. E depois veio outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a vocês. Mais um pouco daquele que cuida das coisas de Jó, das posses, foram mortos. E agora outro mensageiro diz: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho.
quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Que notícia triste agora chegou aos ouvidos de Jó, à vida de Jó, ao coração de Jó. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Íntegro, justo e temia a Deus. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. O teu agir sobre a vida de teus filhos sempre será a melhor. Embora alguns momentos muito terríveis a nós, mas sempre será a melhor. A história de Jó, uma bela história, uma grande história de vida, de superação. Satanás investiu contra Jó, mas a vida de Jó estava guardada em Deus, com o Adonai. Quem pode contra uma vida guardada com Adonai, guardada com o Senhor? Ninguém. Ninguém. Por mais que essas pessoas querem destruir uma história, a existência de um homem guardado nas mãos do Senhor, ninguém poderá. Agora, podemos sofrer sim, passar por tribulações sim, mas nas mãos do Senhor o vento forte passará. A esperança no nosso coração permanecerá, porque ela está firmada no Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jó foi atingido na sua vida financeira, Jó foi atingido na sua vida social, na vida financeira porque perdeu todas as posses, na vida social porque as pessoas rejeitaram agora a falar, a passar perto de Jó. Elas corriam com medo de também ficar com a mesma enfermidade de Jó. Na vida, na sua saúde, né? Perdeu toda a sua saúde. Também na sua vida familiar. Perdeu os filhos, as filhas, mas sua esposa ficou ali. Como pessoas que devia caminhar ao lado de Jó, ver tudo o que ele estava passando e também aprender com ele que jamais ele botou a sua desgraça na conta de Deus. Essa fé de Jó fala até hoje em muitos corações. Espero que também fale no seu coração. E, como eu li aqui, extraordinária citações bíblicas sobre o versículo 21.
que diz, né? Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Olha, quem enfrenta ou está enfrentando uma adversidade, um exemplo, um AVC isquêmico ou hemorrágico, por menor que seja a extensão, é um sofrimento perturbador, que somente a palavra de Deus, do Adonai, nos fortalece, faz seguir adiante. Somente o apoio de pessoas que estão ao nosso redor nos fortalece, nos faz seguir adiante. Somente o apoio da família, dos irmãos, das igrejas, dos conhecidos, nos faz seguir adiante. Somente. Porque, comparado ou semelhante ao AVC, também, né, outras situações clínicas, outras pessoas possam estar enfrentando. Quero dizer para vocês, olha para a vida de Jó, a enfermidade, tudo que aconteceu com ele. A esperança no seu coração jamais foi abalada, que é a esperança no Adonai. Essa esperança precisa ficar ainda no seu coração, nascer no seu coração, permanecer no seu coração. Fica assim a minha palavra para esta manhã, né? Para esta manhã. Estou aí no processo de reabilitação e o apoio de vocês tem sido fundamental na minha caminhada, na minha jornada. Mas a minha esperança absoluta está no Adonai. No Adonai. No Adonai. Porque o Senhor Deus o deu. O Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que seja essa também as minhas palavras. Palavra de Jó, agora a palavra de Josafá. Shalom Adonai.